E aí pessoal do canal do Pedroga, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez vai ser um tour pela minha coleção de Speed Duo. Então vamos lá, esse vídeo vai ser meio sem edição. Eu vou passar por cada uma dos produtos que eu tenho aqui e a gente vai comentando, tá? Então, para começar, aqui tá todas as minhas boxes de Speed Duo. Então, a primeira coisa que vocês devem reparar aqui é que algumas boxes não são necessariamente de Speed Duo, né? Como, por exemplo, é o caso dessa aqui que eu mostrei no vídeo que eu trouxe pra vocês. Acho que foi de novembro que eu adquiri ela pra estar guardando minhas cartas. E também essa daqui que é a lata, né, de aniversário de 25 anos da franquia. Por que eu tô incluindo essas duas caixas, né? Essa caixa e essa lata no vídeo também? Porque essa caixa aqui de Speed Duo, acontece que ela é muito baixinha, né? E vocês vão ver que eu gosto de organizar todas as cartas e principalmente preservar a maior parte delas, principalmente as que eu tenho há mais tempo, em shields, até para eu poder jogar com elas, tá? Então todos os decks são separadinhos por personagem, por skill, e levando isso em consideração, então, a melhor forma foi achar uma caixa mais alta. Então eu acho que eu distribuí essas aqui do GX pra cá e peguei alguns outros decks e coloquei aqui, como por exemplo o do Yugi com o Pegasus, né? E também o do Evil e do Rex Raptor, beleza? Além disso, se vocês lembrarem bem, eu tenho alguns vídeos abrindo booster aqui no canal de Speed Duo. Então, eu tenho aqui um lote de 274 cartas que vieram no booster, com exceção de algumas ultra raras que eu separei em um outro lugar, né? Ou fiz algum deck em volta, ou guardei na pasta e tudo mais. Então, essas, até para ter um lugar para armazenar, eu guardo na lata. Lembrando que eu tenho duas latas, né? Uma que eu comprei e outra que eu ganhei de presente, que eu acabo utilizando para armazenar as cartas de Speed Duo. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar pela box que eu comprei primeiramente, antes de todas, a primeira que eu adquiri, que foi a Ruas da Batalha da Cidade. Então essa box aqui, como vocês sabem, deixa eu aproximar aqui a câmera, é uma box voltada para o Yu-Gi-Oh! Clássico. E nessa box a gente tem aqui, o que eu fiz? Eu peguei cada um dos decks e eu tentei separar eles, fazendo uma diferença por cor. Essas divisórias aqui são as formas como eu decidi armazenar as minhas skill cards, né? E aqui são as cartas extras, né? Como essas cartas eu deixo os baralhos montados como eles vêm originalmente, por exemplo, então você tem aqui as extra cards que vêm nele, e eu deixo elas todas juntas aqui, para eventualmente se eu precisar de uma carta em específico, se eu quiser mexer, tá? Como tem vídeo de análise no canal, eu não vou ficar passando nome por nome das cartas, eu só vou passar por elas rapidamente, tá? Para vocês poderem ver todas as cartas que tem à disposição. Então essas são as cartas extra que vem nessa box. Tem até um livro aqui. E aqui, enfim, como eu separei a box, né? Que é dessa forma aqui, em que eu separei. Primeiro aqui nesse canto, geralmente eu deixo isso aqui na minha pasta, tá? As cartas promos que eu tirei, o Rei Caveira, o Dragão Negro, o Parasita, o Aperto Mental, o Espadachim de Chama Dourada e a Troca, tá? Então essas são as cartas promos que eu tirei. E aqui os decks. Então vocês podem ver, por exemplo, que se eu puxar aqui, eu vou ter aqui as skill cards do Yugi, que eu coloquei nesse shield um pouco maior, até para diferenciar, né, para servir como divisória. E as cartas do deck do Yugi eu deixei com esse shield aqui, que é um shield da Maga Negra, tá? Um shield promocional, vocês já viram ele em outros vídeos do canal. Além disso, a gente tem, como o Slifer, eu vou deixar até assim que é melhor para a caixa não cair com as cartas. O promo do Slifer eu deixei num deck vermelho, em que a carta azul é só uma carta do deck de fusão. E aí aqui as skills do Stream. Depois temos então o deck do Joey, né? Com as 3 skills do Joey, e o Joey tá num shield preto, né? Então vocês podem ver que todas as cartas estão muito bem conservadas. Por quê? Porque desde o princípio, desde que eu comprei essas boxes, eu mantenho elas no shield, tá? Aí a gente segue pro deck do Evil. E aí, como o Evil é de inseto, eu tentei colocar esse shield verde, que remete mais a essa temática, né? E seguimos com o Arcana. Então o Arcana, a gente tem esse shield preto aqui, né, para fazer referência ao Mago Negro. E aí um detalhe, né, é que, por exemplo, esse Mago Negro é uma das promos junto com o Slifer. E se vocês repararam, o Slifer e o Mago Negro estão no deck. Porque como essas são duas promos garantidas no pacote,
elas são contadas na lista dos decks. Então o deck não tem 20 cartas sem elas, tá bom? Então aqui o do Mako, com o deck de água, eu coloquei um shield azulzinho, né? E aí vocês sabem que existem alguns suportes para esse deck que estão ali, inclusive nas cartas complementares. E aí para finalizar dessa box, então a gente tem também aqui o Red Hunter com o Red Eyes, ele tá no shield preto, tá? É por conta do Red Eyes. E por último, o nossa zebra, né, que é o Esparrobo, com um deck de Jinzon também no shield preto. Esse aqui eu não consegui achar um outro deck que fosse, um outro shield que eu tivesse à disposição aqui e que protegesse as cartas bem, beleza? Então eu vou pra próxima box. Aí só pra lembrar vocês, né, a gente tem esses campinhos aqui, vem 4 nessa box em específico, tá? Deixa eu colocar ela ali no lugar dela. E eles estão guardados numa outra caixa, até pra não ficar amassando assim. Então eu coloco justamente nesse espaço vago que tem aqui e deixo encaixado sem forçar pra manter minhas cartas bem bonitinhas, bem limpinhas, tá? Bom, aí acho que depois, se não me engano, eu comprei a box do Duelistas da Sombra, né? Então essa daqui também tá separada por shield, tá? É aqui o campo do Duelistas da Sombra. E eu vou levantar ela aqui para vocês estarem vendo as diferentes colorações, tá? As cartas extras dessa daqui estão em alguma outra box, provavelmente nessa aqui do Midterm Destruction, eu acho, né? Então vamos começar. Então em preto eu acabei colocando o deck... Ah, primeiro as promos, né? Pra quem não lembra, eu tirei essas aqui. E aí vinha garantida aqui os 3 Lords, né? O Ravel, o Uria e o Ramon, que a gente já vai ver eles, porque como eles são garantidos, eles também pertencem a um deck, beleza? Então aqui o deck do Titã, né? Do Titan, né? Que tá com um shieldzinho preto, né? Que é aquele dos Arquidemônios, né? Basicamente. Beleza, vou colocar ele aqui de lado e vamos pro próximo deck. O próximo deck é um vermelho. E vermelho, será que era o Red Eyes que tinha deixado em vermelho? Isso, de fato. Então, tá aqui, né? O do irmão da... Ele tá com o Nightshield, que é o irmão da Alexis, né? Tá com o deck do Red Eyes, beleza? Então aí com um shield vermelhinho pra me lembrar que é dos olhos vermelhos de fato. Tá bom? Então, próximo deck, né? A separação... E aí é bom porque acaba fazendo essa divisória, você consegue identificar o deck e também consegue garantir que ele esteja protegido, você consegue manipular as cartas sem risco de dano a elas. Aí aqui o deck do Kagemaru com os Lords, né? Então o Raviel, como eu disse, ele é garantido, então ele acaba sendo necessário no deck. Aí aqui o Ramon. E por último o Uria, né? Além dessas outras cartinhas aqui. Beleza? Vou pegar aqui. Aí o próximo deck é o deck do Jaden, que é o deck do Rei das Sombras, né? Deixa eu abaixar um pouquinho pra cima da câmera, acho que ficou melhor. Aí, legal. Então, no deck do Rei das Sombras, né, do Rei Supremo, na verdade, eu separei com o vermelho, né? Que pra mim, até pelo Jaden ser um Slifer vermelho, o vermelho acaba sendo uma cor que combina bastante com esse deck, né? Então eu deixo em vermelho todas as cartas principais do deck. E aí quando chega no extra deck com as fusões dos elementares, eu coloquei num shield amarelo, né? Só pra poder diferenciar, até pra essas cartas não se misturarem, ou quem estiver jogando comigo não acabar embaralhando elas junto e não souber onde tá depois. Então ajuda a organizar. Depois a gente tem aqui a da Tânia, né, que é deck de Amazonas, né? Então a gente tem o shield aqui da Maga Negra. Eu acho que, como eu precisava diferenciar, esse devia ser um dos shields que sobrou no fim das contas. Então por isso eu acabei escolhendo por ele. Nada aí muito especial, né? E aí eu queria, acho que um shield preto, e acho que como as bordas desse aqui é preto, tem a ver também. Beleza? Então aqui o deck da Tânia. Então depois eu entendi que o verde combinava bastante aqui com o deck de Vampiro, que é o deck da Câmula. A gente tem o Vampiro Gênesis, entre outros cards aqui. Eu achei que esse shield verde até que é bonitinho. Eu tô começando a gostar mais desses shields cor verde, amarelo, essas cores. Então eu tô começando a ficar mais interessado nesse tipo de shield. Depois disso, temos aqui o deck do Professor, né, do Aminael,
que é aquele deck meio se não me engano, de criaturas cósmicas, né, dos Hélios. Então esse aqui eu escolhi também, o deck da Maga Negra. E aí percebam que tá tipo alternado, né, a Tânia, depois a Camon, depois ele, justamente para não confundir. Então aqui as cartas, tá? Tem até um DD Crow aqui, que é uma carta muito interessante mesmo nos dias de hoje. E para finalizar, né, a box. E aí, se eu não me engano, as extras dessa carta tem alguma outra caixa, né? Então eu peguei e coloquei no shield preto as cartas do Adrian, tá? O Adrian, pra quem não lembra, ele usa esse deck aqui do Rei Neblino, não sei o que, Noviano e etc, beleza? Então esse é o deck do Adrian, beleza? Vamos pro próximo. Bom, como o que eu comprei depois, se não me engano, foi essa box do Speed Duel do Paradox intermediário, só que nela, hoje em dia, como é muito baixinho, eu acabo utilizando para guardar shields e umas outras cartinhas, né? Ah, aqui tá inclusive as cartas extras que vem na Midterm Destruction, né? Que é essa daqui. Então, tá aqui o Armored Dragon, Cyber Dragon, o Prisma, entre outras cartas, tá? Então essas são cartas extras que vem naquele booster, e essas aqui são as promos que vieram, né? Então as secretas, né? O Prisma, o Dragão Armado, o Dolfinho e o Golem Gigante Golem de Terra, né? Então, o que acontece? Como nessa box ela é muito baixinha, eu acabo utilizando para armazenar, tá vendo? Os meus shields aqui que eu tenho para box futuros, para decks futuros e tudo mais. Inclusive esse daqui eu tô guardando para quando sair o estrutural do Dragão Branco de Olhos Azuis, tá? E aí no fim das contas, o que eu guardo então na Midterm of Destruction e onde estão as cartas desse daqui? Bom, elas estão provavelmente aqui, né? Vamos testar e ver se a gente descobre que é no Midterm Destruction. Então, novamente o campo. Essa daqui, diferente das outras boxes de Speed Duel, só vem um desses campos. Eu acho que a do Paradoxo também só vem um, que também tá guardado ali numa das latas. Mas vamos ver. Tá vendo que tem muitos decks aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e as cartas especiais, né? Lembrando que tanto na Paradoxo quanto nessa do Midterm, a gente só recebe 4 decks, né? Então, vamos tá dando uma olhadinha quais foram os que eu guardei aqui. Primeiro as cartas promo, eu vou fazer de praxe aqui de levantar ela para tentar tirar sem esparramar tudo pelo chão. Tá. Ah, então esse aqui é o Meteor Dragon que eu tirei naquele booster do Arena das Almas Perdidas lá. A arte do ritual que veio, se eu não me engano, nesse deck aqui do Yugi. E aí a gente tem o Ordem de Carga e a Jarra da Avarice, que vieram nos decks do Weevil e do Hexhap. Aí tem aqui um pacote, né, com umas cartinhas que provavelmente eu tirei de booster, eu já olho pra gente, eu acho que eu acabei puxando o deck do Sartorius. Primeiro vamos olhar as cartas que eu tirei no booster, né. Aqui eu separo, né, se na lata tá as cartas que eu tirei no booster, que não são raras, né, que não tem uma raridade maior, aqui estão as que tem raridade. Então tem a Vidente de Cristal, Juha Cristáurico, o Decoite, o Bruxo Vermelho, que eu tirei 3, a Máquina do Tempo, que eu tirei no outro, o Arcana, aí o Cavaleiro do Rei, aí o Valete, e aí aqui umas cartas que eu tava pensando em utilizar num deck de Arcana, beleza? Então vamos então para os decks propriamente ditos, tá? Começando então com o Arcana Force, deixa eu tentar tirar ele inteiro, estou sofrendo pra conseguir, mas acho que agora foi. Então beleza, do Sartorius, né? Então a gente tem aqui as duas skills do Sartorius, né? Lembrando que a Midterm of Destruction tá em inglês, tá? E nela a gente tem então esse deck de Arcana Force, né? Que é inclusive um arquétipo que vai acabar recebendo suporte num dos próximos, acho que vai ser na Suda, né? Vai receber um suporte e o deck vai ficar um pouco melhor, vai dar pra fazer brincadeiras com ele bem legais, assim. Não vai virar um deck competitivo, mas vai ser um deck usável pra você brincar com seus amigos. Aí o deck do Jaden, né? Novamente, dessa vez, como se trata de um deck do Jaden do Midterm, que é o do News, né? Eu acabei deixando num shield roxo, que particularmente é uma das minhas cores favoritas de shield. E em especial eu achei que esse aqui era um shield que combinava bastante com o News, então eu acabei optando por deixar ele, tá? Então tá aqui, né, as cartas que vem
no deck do News, beleza? E eu acabei deixando também, inclusive, as fusões, né, no mesmo padrão de Shield, beleza? Acho que, diferente dos outros, esse aqui não foi um deck que eu cheguei a usar muito. Até por isso eu deixei as fusões assim, né? Daí eu não tive a oportunidade de perceber como às vezes a gente embaralha tudo junto. Depois o deck do Hasselberry, né? Que também é dessa box. Então é os tiranos, né? E como se trata de dinossauro, achei que o fogo do dinossauro vermelho seria uma boa opção para Shield. E aí aqui é a fusão, né? Dos dinossauros. Aí uma coisa sobre essa box também é que além deles diminuírem o número de campos, né? Eles não mandarem mais os 8, no fim das contas eles acabaram não dando as cartas promo garantida, né? Era só cartas aleatórias, o que é meio chato, né? Se você for pensar. Porque vieram 4 promos só, mas você podia, sei lá, ter um news garantido, alguma coisa assim. Então a gente tem aqui o deck do Jin, né? Que tem, como é esses monstros fósseis, eu achei que planta, verde e fóssil tinha tudo a ver. E é por isso que eu acabei escolhendo esse shield mais verdinho. Só que, se eu não me engano, esse verde aqui, acho que ele é um tom mais escuro do que aquele que a gente viu pro Evil, tá? Não tenho certeza, a gente pode até ver depois. E aqui, em específico, como foi um deck que eu usei mais, eu coloquei sim as fusões numa outra coloração de shield. Acho que talvez também pro deck do Jaden, quando eu tava colocando, né? Esses shields são caros, né? E são bastante cartas pra cobrir, né? Mas se você vai tentar cobrir cada uma com uma cor. O que aconteceu é que deve ter acabado, né? Os shields. Eu comprei vários pacotes diferentes e acabaram e acabou ficando com a mesma cor. Então aqui, como eu disse, começa, né, o Paradoxo, né? Então vocês viram que foram as 4 do Midterm e agora as 4 do Paradoxo. Então a gente vai acabar finalizando o Milk XX primeiro. Pelo menos as boxes que eu tenho, né? Com as 3 skills do Paradox. E aí aqui o deck de Guardiões de Portão. Aí reparem que esse shield aqui é até um fosco diferente, né? Que é de uma outra marca. E aí até por isso acaba sendo que a textura dele é diferente. Então ele não se mistura com outros shields pretos. Beleza. Então, esse foi o deck. Vamos para o próximo. E o próximo é o Jaden, e aí novamente, né? Se é Jaden e não é News, né? Porque agora tem esse critério que eu acabo colocando. Se é Jaden e não é News, então tem que ser shield vermelho, não tem jeito. Tá? Então tá aqui os shields vermelhinhos, tá? Pro deck do Jaden, o Slifer vermelho. E acho que até retrata bem, né? O que era esse momento do Jaden, né? Um deck, um shield vermelho, né? Ele tava com o Slifer vermelho. E as cartas de fusões eu coloquei nesse shield aqui, que é inclusive um shield que eu utilizo nos meus extra decks, né? Os decks que eu jogo com os meus amigos e nos torneios locais. Enfim, faltam 2 decks dessa box. O primeiro deles, acho que eu até peguei as skills do Cyrus, são os do Bastion, né? Aí o Bastion, como ele é um Ra amarelo, eu achei que amarelo seria uma boa cor para shield, né? Acho que ficou bem temática nesse sentido, né? Como não tem muito estudante do Obelisco Azul, eu acabei não utilizando, né, muito shield azul, mas... E aí eu não quis colocar vermelho pro Cyrus, porque o Cyrus ele acaba mudando, né, bastante de casa, né, ao longo do desenho, então eu deixei ele num shield pretinho, que é inclusive aquele mesmo que eu utilizei pro Gate Guardian, né, pro Guardião dos Portões do Paradox. Então tá aí, né, as cartas que a gente tem no deck do Cyrus. Aí no extra deck, né, nas fusões, eu também coloquei o shield de extra deck que eu geralmente utilizo, beleza? Vamos pra próxima. Eu tava guardando aqui e eu mesmo não lembrava, não sei se vocês perceberam também, mas acaba que eu organizei, mesmo dentro dessa box, acabou vindo em ordem, né? Então primeiro vieram os 4 decks que estavam na Paradox, na Midterm Destruction, né? E depois vieram os decks que são de fato os decks do Paradox. Então eles estão agrupados também os 4 nessa aqui do GX. Aí então, só para que vocês consigam entender, né, o que eu estava falando sobre a forma como acaba armazenando, né, é que essa box, como ela é muito maior, muito mais alta, você consegue guardar ela com os cards, porque ela é mais alta, né, então você consegue guardar eles de pé e separados daquela forma que eu fiz, sendo cada um com a sua skill, né. Aí beleza, temos aqui então essa daqui, essa caixa que eu falei que eu comprei só pra poder
guardar essa enormidade de cartas que eu tinha, né? Então, a gente tem aqui... Primeiro vamos começar pelas cartas promocionais. E eu vou deixar de pé isso daqui, senão a gente vai ter dificuldade. Então, começando, né? Eu guardei nesse pacotinho aqui as cartas. As primeiras cartas aqui são as cartas do Paradoxo. Aliás, deixa eu confirmar. Na verdade, essa aqui não são do Paradoxo. Não, são do Paradoxo, sim, que é o deck do Bastion. Então, SGX são essas 4 promos que vieram, né? Aí, além delas, a gente tem as cartas extras que vieram no Paradoxo, né? Que foram essas aqui. E aí, tem até 2 fusões, inclusive. E temos aqui as cartas extras que vieram no... Deixa eu lembrar qual que veio. Essas aqui, acho que vieram no Duelistas da Sombra. Então, inclusive, tá aqui, né? O deck do Faraó. Beleza. Bastante coisa interessante, né? Espírito Água. Aí o negócio de Hélios. E aqui uma coisa de News. Beleza. Tem até um Cyber Dragon nessa pose alternativa. Eu acho essa pose do Cyber Dragon legal, mas eu prefiro a outra. Beleza. Então acaba sendo isso, né? Inclusive isso aqui é bom pro deck das bestas, né? Das Secret Beasts. Deixa eu colocar isso aqui de canto. Que é pra eu poder pegar os decks. Pra vocês verem quais decks estão aqui nessa caixa. Que ela acaba sendo bem maior, né? Só pra vocês terem uma noção. Vou colocar do lado de uma caixa de Speed Duel comum. Ela é bem maior. Essa caixa acho que oficialmente vinha uns boosters, né? Alguma coisa assim. É uma caixa promocional. Então eu vou começar pelo primeiro aqui. Eu não sei o que é isso. Tá. Essas são skills que vieram na Mid-Term Destruction, tá? Você pode ver aqui. Tem inclusive skill de vilões, né? E essa aqui já começa skills que vieram na Paradoxo. Então, essa skill aqui eu tirei no Booster, né? Que é a do Yugi, o Royal Flush. Também tirei no Booster. Essa aqui da Mai é uma skill extra, que vem lá naquela rosa da Batalha da Cidade. A do Kaiba também. Aí isso aqui é um negocinho, né? Que até usava como ficha, que veio no deck qual que é o nome dele? Do Evil, né? E aí vocês podem ver que o do Rex está atrás. E aqui o do Yugi, né? O do Yugi, o Versal Pegasus, e na frente é o próprio Yugi com o BLS, Blackluster Soldier. Beleza. Então, enfim, né? Acho que agora a gente consegue finalmente começar os decks. E esse aqui é o deck que eu montei, né? Esse deck eu utilizei os Servos do Recaído, que eu tirei em Booster junto com o Destino Cemitério. E essa daqui é uma que vem no Ruas da Batalha da Cidade, que é o deck do Bons, que é do Rei do Servo Caveiro. Tá num shield preto, né? Tem que ser um shield preto com essas caveironas. E aí é um deck focado em dar draw e jogar os bichos pro cemitério pra isso aqui ficar fortão. Beleza? Um deck basicamente um deck de zumbi. E a fusão aqui num shield verde só pra diferenciar, que eu consigo acessar essa fusão até que rapidamente. Se eu não me engano, ela faz mais parte de uma estratégia pra você dar draw da carta rapidamente, né? Aí, depois disso, a gente tem aqui um que particularmente é um deck que eu subestimava muito, mas que é um dos meus decks favoritos, que é o do Evil, cara. O deck do Evil, você pode ver, ó, como eu falei, ó, esse verde do Evil é um verde mais claro, tá vendo? O deck do Evil, ele tem uma particularidade que é a seguinte, é o Parasita Oculto e o Hyper Metamorfose. Você consegue, se você tirou um bicho inseto, invocar esse monstro no primeiro turno. E eu gosto muito desse monstro, assim. Pra quem jogava o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ter esse monstro e o Dragão Meteoro é uma coisa sensacional, assim. Então tá aqui o deck, né? Esse deck vem com bastante cartas, acho que vem com 30 cartas, né? No final das contas, quando eu ia jogar, eu acabava reduzindo pra 20, pra estratégia funcionar melhor, né? E pra eu conseguir jogar, e ele geralmente funcionava. Eu fiz até alguns duelos contra meus amigos, em que eu jogava com esse deck contra o do Guardião dos Portões. E aí era engraçado, porque a gente sempre invocava o Guardião dos Portões no turno 1 e a abelha e a maior de todas as bocas no turno 1. E aí o do Rex, assim, que foi um deck que eu, no fim das contas, eu acabei nem mexendo muito, mas vocês viram até pelas cartas que eu tirei no booster, né, aquelas cartas brilhantes, que tem até coisa pra melhorar o deck, inclusive essas duas cartas aqui, né? Isso aqui é uma skill do Rex, esse aqui também é uma skill do Rex. Você não acha essas skills pra vender, muito difícil, tá? Que são
E essas aqui são as originais que vieram no box, tá vendo? Essas duas aqui da direita e essas duas da esquerda eu tirei no booster. Mas eu acabei não testando, tá? O deck do Rex, acho que algum amigo meu deve ter jogado. É como é de dinossauro, achei que amarelinho era uma boa cor. Mas, assim, tem bastante upgrade pra fazer. Inclusive, esse Heatwave aqui, Onda de Calor, é uma carta que o pessoal até brinca hoje em dia nos decks, né? No deck de Templar. Enfim, tá aí o deck do nosso queridíssimo Rex Raptors. Novamente, acho que veio 30 cartas nesse deck, né? Então, também é um deck que tem que ser reduzido pra jogar. É que ele acaba sofrendo, né? De uma coisa que o deck do Weevil não sofre. Que é o fato que o deck do Weevil tem um monstro muito grande que você invoca rápido, enquanto que esse aqui não tem esse monstro correspondente, né? Mas eu acho que talvez com as modificações que eu sugeri, ficasse interessante. Aí aqui eu montei um protótipo de deck do nosso querido Bandit Keith, beleza? Porque tirou essa carta aqui, ó, que é a skill dele, tá? É o Ginete de Metal Pesado e o Bandido. E nele tem, aqui eu tô com um shield da Maga Negra também. Eu montei um deck meio improvisado, assim, com umas máquinas e tal, mas tem esse monstro que eu tirei no booster, tá? Esse deck também, você não consegue comprar ele nas box, você tem que montar a partir do que você tira nos booster. E esse é um dos meus decks favoritos, porque tem esse monstro, e esse é um dos meus monstros favoritos de todo o Yu-Gi-Oh!, tá? Então, tá vendo esse deck, né? Meio bacaninha, bastante monstro repetido, porque deck montado por você acaba sendo assim, sabe? Você coloca uma estratégia, né? Basicamente resistir às traps, às spells, e dá buff para os monstros de máquina baterem forte com muito ataque. Agora a gente chega na parte do Yugi, né? Aí eu achei que uma cor que combinava com esse deck aqui, do Yugi, seria o vermelho. Então eu acabei escolhendo o shield vermelho aqui para esse deck. Vocês podem ver aqui. Então começa com o Black Luster Soldier. Esse é um deck que acabou... eu esperava mais dele, mas eu acho que ele fica mais forte se eu conseguisse, por exemplo, tirar no booster o Mago do Caos. Aí eu poderia usar a habilidade de invocar os rituais, né, a partir da skill, né? Então, nessa parte, o deck fica fraco. Lembrando que esse também é um deck de mais de 30 cartas, né? O que pro Speed Duel acaba sendo muito, mas a parte do Gaia desse deck é bem forte, tá? Então, a skill do Gaia, você acaba acessando o Gaia bem rapidamente e ela faz a diferença. É um bom deck e o produto é bem saudosista. Podem ver, né, as cartas nas posições... A única carta que não vem na posição que devia vir é o Mago Negro. Mas tudo bem. E é aqui o Matador acabei deixando no mesmo shield. Então vamos para o próximo, né, e último, pelo menos dessa caixa aqui, que é o nosso querido Maximilian Pegasus. Esse, junto com o deck do Sparroba, né, da outra box de Speed Duel, é o deck mais fraco de todos, né? A skill de Toon, ela é fraca, sem uma outra skill que foi lançada numa box anterior que eu não tenho, que é você começar com o Toon Word. E aqui, você tem muitas cartas de Toon, né? Eu coloquei num shieldzinho roxo, tá? E eu gosto muito do arquétipo de Toon, já falei isso em vários vídeos no canal, só que o que acontece? Esse arquétipo de Toon, ele depende do mundo Toon, né? Não tem as novas cartas, os novos suportes no Speed Duel, então você acaba restrito, né? Se você não tem habilidade, você não consegue jogar muito bem. Mas tem uma skill focada no renunciado, e essa skill sim é razoavelmente boa, dá pra jogar com ela, dá pra se divertir. Agora, se eu fosse atrás de pegar a skill do mundo Toon, né? Que você já começa com o mundo Toon, se eu não me engano, aí sim seria um diferencial que você teria acesso aos monstros com maior facilidade, beleza? É um deck divertido, mas como eu falei, em comparação de força com os outros, ele acaba perdendo de lavada. Bom, como a gente já passou, né, por esses dois aqui, né, indiretamente, eu vou deixar isso aqui de lado também. Vou passar rapidamente pela lata, tá? Não vou entrar em muitos detalhes na lata, porque são basicamente 274 cartas, tem algumas repetidas aqui, algumas boas repetidas. Então aqui vai ter a baleia, por exemplo, aqui a máquina, planta mandrágora, zumbi prateado, tem super leão de guerra, ritual de magia negra, tem muita carta aqui. Tem umas interessantes, outras nem tanto, tá? E aí são todas guardadas aqui nessa lata, para caso eu precise melhorar algum deck, modificar. Por exemplo, a própria baleia fortaleza seria interessante, né? Utilizando a skill do nosso Mako Tsunami, né? E acabo guardando nessa caixa aqui, beleza? E por último, o último produto que eu adquiri, né, do Speed Duel, vocês viram aí no canal, né? A Finais da Batalha da Cidade. Outra box de Speed Duel, também da parte da Batalha da Cidade. Tem só um campo essa aqui também, e ela também veio
em inglês, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui com as cartas promos, né? Eu acabei colocando somente o Mago Negro nesse shield aqui da Maga Negra porque eu tava deixando ele no meu álbum. Mas tem aqui as cartas promos que eu tirei. Quem quiser ver o vídeo no canal pode ver. Eu passo com mais detalhes, né? O Gilfor aqui. E aí tem os 3 deuses egípcios, né? O Ra, o Obelisco aqui e o Slifer, tá? E aí, como é um produto que eu adquiri até recentemente, né? Eu não coloquei shield nessas cartas até este momento. Então eu vou pegar o lote aqui, um monte. Vocês vão ver. Aqui a gente tem, eu vou até dividir em 2. Com algumas skills variadas, né? Aí um pouco de cartas para complementar os decks. Inclusive, curioso, porque essas cartas elas têm essas cartas estrangeiras, assim, né, em inglês, elas têm um plastificado assim diferente nelas. Não sei se vocês conseguem ver no brilho, mas mesmo as cartas foil, né, mesmo as cartas brilhantes, o brilho delas é diferente. Aqui eu não tenho uma outra para pegar de referência, mas o foil dos gringos é um pouco melhor que o nosso, né? Então tá, vamos seguir aqui. Então essas são as cartas. Olha, interessante, tá? Melodia do Despertar do Dragão. Aí o nosso queridíssimo Dragão Supremo, bem legal. E o Maxi, tá? O famoso Maxi. Toda invocação especial você dá um draw. Beleza? Aí aqui o deck do Yugi, né? Com as cartas dele. Tem aqui um Rei da Noite, que dá pra juntar junto com essas cartas aqui. E com o próprio Arcana lá e fazer um deck voltado para isso. E é esse o deck do Yugi. Depois do deck do Yugi a gente tem o deck do Kaiba-san. Tem 3 Buais nessa pose aqui, que eu acho bem massa essa pose do Buais. Aí o rei do Guitarra, Ladin, gosto muito desse monstro. XYZ. Melodia do Despertar do Dragão. Aí as fusões, né? Cada um deles. E a gente chega no deck da X, né? Lembrando que dentre aquelas skills que eu tirei no booster, tem o Necro Valley que entra nesse deck aqui, tá? Que é um deck de... como é o nome disso? Fugiu o nome agora. É um deck de Gravekeeper, né? Então tá aqui o deck da X. E acho que inclusive nessas cartas que eu falei que estão dentro da lata, elas têm algumas cartas que seriam úteis no deck da própria X. Então, terminado isso, vamos do Bakura, focado no tabuleiro, né, e na nossa Dark Necrofear. O Rhino ali, né, bem famoso, dos meus decks de Unchained, pra quem já viu no canal. Aí tem mais alguma coisa que não, no fim das contas, aquele bolo que eu peguei aqui inicial foi justamente cortado na parte das skills, né? Eu tô com a impressão de que as cartas de skill aqui são um pouquinho maiores, né? Então aqui o deck do Odeon, com aquelas traps que acabam virando monstro. Aqui elas. Vai sair inclusive, pelo menos a Konami prometeu, não lembro em qual pacote esse ano, vai sair suporte para cartas relacionadas ao Odeon. O que pode ser interessante, mas que não vai transformar ele no competitivo. O máximo que vai fazer é deixar ele legal. Beleza? Então tá aqui mais algumas cartas. O Gearfried. Nosso Gearfried que nunca veio a versão sem armadura, né? Dos boosters que a gente abriu no canal. Ficou na concorrente na pose clássica. Aí aqui um deck da Mai. Beleza, bastante focado na Arpia e nas Amazonas, né? Eu acho a Gotiça Elegante uma carta muito bonita. Eu provavelmente falei isso no vídeo de unboxing dessa caixa, tá? Mas enfim, né? Estamos aqui. Mirror Wall. Advento do Ra. Que aqui é o deck do Merrick. A esfera de Ra. Algumas cartas dele meio medonhas. Lava Golem. Monster Reborn. E aí finaliza nessa Quartz Armor e o metal ali refletido. Beleza, pessoal? Então essa foi toda a minha coleção, tá? Eu vou dar uma pausinha e já retorno. Então, pessoal, essa é a minha coleção de Speed Duel, é uma coleção bem grande, bem repleta, tá? E eu queria anunciar pra vocês, eu acho que vou colocar isso também
no começo do vídeo, antes de eu começar a mostrar os boxes, que eu estou vendendo a minha coleção, tá? Então quem tiver interesse, tá? Eu vou precisar vender ela. E você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelos comentários, por e-mail, qualquer e-mail que você achar conveniente, beleza? E aí vocês podem ver, né? Aí eu vou separar, claro, se você vai comprar a Midterm Destruction, a box do Paradoxo, eu vou separar tudo que convém nessa box e eu vou mandar tudo no Shield, tá, gente? Tudo que tiver no Shield vai no Shield. Eu acho que talvez só essa daqui, que se eu for mandar, eu não vou mandar no Shield porque eu não coloquei Shield nessa, tá? Mas o resto, tudo que tiver no Shield, vai no Shield e vai como está. Quem tiver interesse em comprar também esse lote de cartas aqui, eu vou fazer um precinho baratinho para esse monte de carta, tá? Mas é isso, pessoal. Essa é a coleção. Quem tiver interesse, entre em contato. Obrigado porque você que assistiu até aqui. Obrigado por sempre acompanhar. Deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, tamo junto. Valeu, falhou e até mais.